Avançando aqui, ó. Essa aqui, pessoal, também envolve área, tá? É uma questão, essa aqui é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais trabalhosa que a anterior. Mas a gente precisa trabalhar esse tipo de questão, porque volta e meia aí os concursos estão cobrando essas questões de geometria plana nesse sentido, tá? Então vamos ver aqui essa questão. Ele coloca ali, ó, 3 triângulos equiláteros. Ele fala que os triângulos são equiláteros, né? O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é um triângulo que ele possui todos os lados iguais, tá? Ele vai possuir aqui todos os lados iguais. Então, o que vai acontecer? Se eu falar que esse lado aqui é x, né? Se eu falar que esse lado é x, esse lado aqui também vai ser x, e esse lado aqui também vai ser x. E ele fala que os 3 são equiláteros, então todos os lados de todos os triângulos aqui são iguais, tá? Temos o triângulo ABC, o triângulo DEF e temos o triângulo HGI, ok? E esses triângulos foram sobrepostos, tá? Sabe-se que a área da região não rachurada, ou seja, a área que não está pintada, a área que não está pintada é essa área branca aqui, ó, é 4 raiz de 3. Ou seja, ele está dando a área dessa região aqui que está branca. Ele está falando que essa área aqui da região não rachurada é igual a 4 raiz de 3. E que os lados HG, GI e AF passam pelos pontos médios. O que é um ponto médio? Aí você vê, né? Para essa questão, você tem que saber o que é triângulo equilátero, você precisa saber o que é ponto médio, tá? Ponto médio é o ponto que divide um lado em 2 partes iguais. Então, se o HG passa pelos pontos médios de AC e aqui BC, o que vai acontecer? Isso significa que, deixa eu apagar aqui, ó, como tudo aqui é x, se ele está passando pelo ponto médio, o que vai acontecer? Esse pedacinho aqui é x sobre 2 e esse pedaço aqui é x sobre 2. Aí você olha, pô, mas não parece. É porque às vezes o desenho ele fica fora de escala mesmo, tá? O que vale é o que está no enunciado da questão, ok? Então, esse pedacinho aqui é x sobre 2, que é metade do lado, e esse aqui é metade do lado. E para cá, a mesma coisa. Aqui vai ser x sobre 2, e aqui embaixo, tá? Também vai ser x sobre 2. Esse trecho aqui também vai ser aqui, ó, x sobre 2, esse pedaço aqui. Então, eu tenho x sobre 2 aqui e x sobre 2 aqui, ok? E aí, esse lado aqui, ó, como ele também é ponto médio, aqui também é x sobre 2. Então, esse triângulo aqui, não rachurado, ele também é um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero cujo lado é a metade do lado dos demais triângulos, tá? O lado dele é x sobre 2, ok? E aí ele quer saber o seguinte, ó, logo, a área da região rachurada, ou seja, a parte que está pintada, em centímetros quadrados ou seja, ele quer saber a área que está pintada, ok? Aí como é que nós vamos fazer isso então? Tá? Primeira coisa, eu preciso saber o seguinte, ó, para eu calcular área de triângulo, tá? Então, a área de um triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. Isso aqui nós vimos lá na questão anterior. Agora, eu vou precisar descobrir o quê? Eu vou precisar descobrir aqui a altura. Eu preciso descobrir quem é a altura aqui desse triângulo, ok? Como isso aqui é um triângulo equilátero, né? Um triângulo equilátero, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, então aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 60 graus também.
Tá? O que acontece? Ele está dividindo aqui, a altura divide esse lado aqui em duas partes. Na verdade, a altura tinha que estar batendo exatamente, tá? Aqui o desenho está fora de escala, mas a altura tinha que estar batendo exatamente nesse ponto aqui, tá? Vou até apagar aqui, vou colocar ali, apesar do desenho estar fora de escala, ok? Essa altura aqui, essa altura, como aqui é ponto médio, eu divido esse lado aqui em duas partes, essa altura aqui é um triângulo 90 graus, essa altura aqui divide o lado em duas partes. O que acontece? Quando eu pego a altura de um triângulo equilátero, aqui, a altura dele vai ser L raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso, agora, professor, mas eu não lembro disso. Tá? Eu não lembro que a altura, né, do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Não tem problema, a gente calcula aqui. Então, eu quero saber quem é a altura. Eu sei que esse lado todo aqui, ó, vale x, e eu sei que esse lado aqui de baixo, ele vale x, olha, x sobre 2, ok? Aqui vale x sobre 2. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonitinho. Então, aqui vale x sobre 2. Então, o que eu preciso fazer? Então, aqui é x sobre 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer, ó, cosseno, posso trabalhar com seno. Cosseno, se eu fosse trabalhar com seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu fosse trabalhar com cosseno, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu trabalhar aqui com cosseno de 60, cosseno de 60 graus, que é igual a meio, tá? Cosseno é cateto. Mas aqui não, nesse caso aqui não, porque na verdade eu quero achar a altura, né? Ali os lados eu já tenho que estão em função de x. Eu preciso da altura, tá? Então, se eu preciso da altura, eu tenho que relacionar, né? Então, eu vou fazer cateto oposto sobre hipotenusa mesmo. Então, eu vou fazer seno, vou trabalhar com seno de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, isso aqui é H sobre X. Daqui, eu tiro o X eu tiro o H em função do X. Então, o meu H aqui é igual a X raiz de 3 sobre 2. E X é o lado do triângulo equilátero. Ou seja, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Tá? Minha altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, mas se você não lembra disso aqui, na hora da prova, você pode fazer aqui por seno, tá bom? Então, eu tenho já a altura agora do triângulo maior. E a altura do triângulo menor, tá? Vou chamar aqui H de tesão, H do triângulo maior, e vou chamar aqui H de tzinho, altura do triângulo menor. A altura do triângulo menor, ele vai ser o quê? A gente não viu, então, que é L raiz de 3 sobre 2? Só que quem é o lado aqui no triângulo menor? O lado no triângulo menor é x sobre 2, é o lado dele. Então, se eu faço L raiz de 3 sobre 2, o lado é x sobre 2, isso tudo vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Essa é a minha altura do triângulo. Aqui é o triângulo grande, a altura do triângulo grande, aqui é a altura do triângulo pequeno. Então, eu tenho que a minha altura do triângulo pequeno é igual a x raiz de 3 sobre 4. Beleza? Agora vamos calcular a área que ele pediu. Ele quer a área da figura rachurada. Olha só, se eu pegar a área da figura rachurada, eu estou contando o triângulo, ó, estou contando esse triângulo, os três triângulos são iguais. Eu estou pegando um triângulo grande, estou pegando outro triângulo grande de novo, e estou pegando aqui mais um triângulo grande. Então, a área da figura rachurada são três triângulos grandes, tá? Então, a área da figura rachurada é igual a 3 áreas do triângulo grande, só que
cada área dessa, o que está acontecendo? A área não rachurada está sendo contada. Então, eu tenho também o quê? 3 áreas do triângulo não rachurado. Então, a área do triângulo rachurado, dos triângulos rachurados, a área rachurada que eu quero, é 3 vezes a área dos triângulos grandes, que são 3 triângulos grandes iguais, menos 3 área da não rachurada, da área não rachurada. Só que essa área não rachurada aqui, ó, ele me deu, tá? Ele falou que essa área não rachurada aqui é 4 raiz de 3. Isso aqui ele já me dá, ok? Então, como é que vai ficar? Então, eu vou ter que a minha área rachurada vai ser igual a 3, que multiplica a área do triângulo grande, 3 vezes a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, vai ser base vezes altura sobre 2. Então, menos, aqui é 3 vezes 4, então menos 12 raiz de 3, tá? Continuando aqui, o que eu vou ter? Então, a minha área da figura rachurada vai ser igual a 3. Quem é a base? A base não é o próprio lado? O lado é x. O lado é x, ok? Vezes a altura. Quem é a altura? A altura do triângulo grande é quem? A altura do triângulo grande, eu achei aqui, é x raiz de 3 sobre 2. Então, eu fiz aqui, ó, base vezes altura, só que agora, ó, tem que dividir aqui essa base vezes altura, aqui ainda dividir por 2, ok? Menos 12 raiz de 3. Então, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou ficar com a minha área rachurada, vai ser igual a 3, que multiplica. Agora, vamos fazer aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado, raiz de 3, isso tudo sobre. Aqui, como eu tenho 2 aqui, vai dividir por 2 de novo, aqui vai ficar 4, tá bom? Então, eu fico aqui com... minha área rachurada vai ser 3x ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Menos 12 raiz de 3, ok? Olha só, para eu poder achar, o que está faltando aqui? Ó? Pô, eu preciso descobrir o valor de x para poder matar a questão, senão eu não mato, tá? Então, a área da figura não rachurada é igual a base dela vezes a altura dela sobre 2. Só que ele me deu isso aqui, ele falou que isso aqui é 4 raiz de 3, que eu já até substituí ali, ok? Então, ó, essa área... Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, então... Deixa eu só apagar aqui. O que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter, então, aqui a minha base, tá? A minha base, que é x sobre 2, vezes a minha altura, que eu calculei, que é x raiz de 3 sobre 4, x raiz de 3 sobre 4, isso tudo sobre 2 é igual a 4 raiz de 3. Esse 2 eu vou jogar ele para cá multiplicando e vou multiplicar essa fração aqui, ó, essas duas frações aqui. Então, eu vou ter, ó, x ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes 4, 8. Isso aqui é igual a 2 vezes 4, 8 raiz de 3. Então, eu vou ter, ó, que vou isolar o x ao quadrado. X ao quadrado é igual... Esse 8 que está dividindo vai vir para cá multiplicando. Então, é 8 vezes 8, vezes o raiz de 3. O raiz de 3 continua aqui. E esse raiz de 3 que está multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, dividido por raiz de 3. Raiz de 3 corta com raiz de 3. Aplico a raiz aqui dos dois lados. Eu vou ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 8. 8 vezes 8 é 8 ao quadrado. Aí eu corto aqui. Então, aqui eu tenho que x é igual a 8. Tá bom? Agora que eu sei que x é igual a 8, eu substituo aqui em cima
para poder achar, vou pegar isso aqui, vou substituir aqui, para poder achar a minha área rachurada. Então, a minha área rachurada vai ser igual a 3 vezes 8 ao quadrado, 64, raiz de 3 sobre 4, menos 12 raiz de 3. 64 dividido por 4, eu vou ter aqui a minha área rachurada, vai ser igual a 3 vezes, aqui vai dar 1, e aqui vai dar 6, vai dar 16. 64 dividido por 4 dá 16. Então, 3 vezes 16 raiz de 3 menos 12 raiz de 3. Então, eu vou ter que a minha área rachurada vai ser igual. 3 vezes 16 é 48. 48 raiz de 3 menos 12 raiz de 3. A área rachurada vai ser igual a 48 menos 12, vai dar 36 raiz de 3. Tá? Então, aqui está a resposta lá, que é o que? Essa área aqui rachurada, a área pintada, ok? E aí, o que vocês acharam? Acharam difícil? É fácil, mas é trabalhosa? Ela dá um pouquinho de trabalho, né? Tem outras maneiras, né, de fazer também, tá bom? Então, o que você achou aí? Coloca no chat aí. Achou difícil? Achou fácil? Achou trabalhosa? Tá? Então, aqui, achamos aqui. Então, essa aqui era a letra C, ok? Então, aqui a gente deu sequência. Aí, aproveitando para ver o que é ponto médio, tá bom?